Bom, boa tarde para todo mundo. Vamos começar então nossos trabalhos de hoje. Deixa eu passar aqui para e permitindo que o pessoal entre. Bom, então, só lembrando, hoje a gente termina o texto do Maneval sobre a estrutura autística, e daqui 15 dias a gente começa um novo texto. E eu pensei em um texto, um último texto da Bartira, que dá uma boa organizada em relação a essa questão do autismo, das teorias acerca do autismo na contemporaneidade, e vou mandar lá para vocês no grupo, para a gente poder conversar sobre esse texto, e terminado o texto, aí a gente faz como a gente tem feito com as autoras que são brasileiras, a gente convida a autora para falar com a gente sobre o texto. Então, terminado o texto da Bartira, a gente a convida para conversar, como a gente também fez com a Marina, com a Inês e assim por diante, né? Porque é interessante que a gente possa conversar sobre o texto e conversar com a autora do texto na sequência. Mas hoje a gente termina aí o texto do Maleval, da estrutura autista, e é interessante a gente observar o seguinte: em que ponto nós estamos desse texto? A gente está no ponto em que a gente falou sobre o autismo como quarta estrutura, por que o autismo tem que ser pensado. Tem áudios ligados? Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver. Pronto, acho que está tudo desligado agora. Por que o autismo ele tem que ser pensado desde a sua origem, ou seja, por que a gente busca elementos, o que dificulta bastante o diagnóstico de sujeitos autistas na idade adulta, a gente conversou bastante sobre isso, né? Porque como a gente tem que buscar elementos e características desde o nascimento, bom, o próprio sujeito ele não tem como discorrer sobre o seu próprio nascimento, e o próprio sujeito não tem como discorrer sobre as suas próprias trocas pulsionais na primeira infância. Então, como a gente busca elementos desde muito pequeno para poder fazer essa avaliação, não é uma tarefa tão fácil, ou seja, tem que ser uma tarefa mais cuidadosa e lenta para diagnósticos de sujeitos já maiores, sobretudo adultos. Não estou dizendo que não é possível, estou dizendo que não é rápido, né? Porque a gente sabe muito bem, até pelo próprio andar das coisas, o autismo, sobretudo o autismo com menor nível de suporte, inevitavelmente ele vai fazendo determinadas adaptações ao mundo, né? Mesmo sem tratamento, diga de passagem. Ele vai, claro que sem tratamento ele sofre desnecessariamente, vai ter mais dificuldade de fazer essas compensações, essas organizações, mas elas vão acontecer, o que talvez dificulte mais ainda. Sobre essa questão de nível de suporte, só um parênteses, a gente fala aí em termos do DSM, nível de suporte 1 e 3, eu estou usando essa terminologia que a que os pais conhecem, os neuropediatras conhecem, os pediatras conhecem, as escolas conhecem, assim por diante, mas eu tenho as minhas críticas a essa história do nível de suporte, tá? Primeiro que não tem o 0, né? Então é nível de suporte 1, 2 ou 3, ou seja, pelo menos é como se a gente estivesse dizendo que todo sujeito nessa estrutura precisará de pelo menos o suporte 1. É um pouco curioso, porque nenhuma outra estrutura a gente diz que o sujeito, só por estar naquela estrutura, precisará de um suporte externo. Teoricamente, a gente não cobra essa conta das demais estruturas. Não sei se vocês entenderam a questão. Então, quando você fala de suporte 1, 2 ou 3, a gente está dizendo que só da pessoa estar nessa estrutura, ela precisará necessariamente de suporte. E, de qualquer forma, muitos neuropediatras têm sido rigorosos com isso e querendo colocar, por exemplo, assistente de sala individual mesmo para crianças de suporte 1. E agora pense, nós temos salas de aula que tem 3, 4 crianças com diagnóstico, aí você vai ter 4 crianças com diagnóstico, 4 suportes, mais o professor, mais o assistente de sala, mais as outras 15 ou 25 alunas dentro da sala de aula. Como é que cabe essa galera? Então, tem alguma coisa aí também para se pensar, e fora que eu me coloco muitas vezes no lugar do professor também, de estar dando aula, e essa sala invadida por outras pessoas, por outros apoios, por outros, entende? Como se ele não pudesse, então, exercer a sua função. Uma outra crítica que eu tenho muito grande, eu estive numa mesa recentemente com uma neuropediatra, ainda
muito jovem ainda, com uma formação muito inicial, mas eu sei que não é só por isso, porque eu vejo outros que têm mais tempo de estrada caindo também num lugar muito problemático. Que lugar é esse? A suposição, por exemplo, de que o saber da saúde, o saber da saúde, os atos falhos são ótimos, né? O saber da saúde, ele é soberano em relação à pedagogia, tá? Eu sou muito rigorosa também em relação a isso, um saber não é acima do outro saber, né? Deve ser, Carmen. Então, um saber não é acima do outro saber, o que significa que quando, por exemplo, numa mesa, a Carmen acabou de falar, ela estava assistindo essa mesa, né, Carmen? Quando, por exemplo, você tem alguém da neuropediatria que diz que que na escola, que a criança tem que fazer 40 horas aba por semana. Gente, 40 horas aba por semana, primeiro, nos países que se resolver um pouquinho mais que a gente em algumas questões trabalhistas, estão diminuindo a jornada de trabalho de 40 para 30 horas. Aí a gente vai colocar as crianças em jornada de trabalho de 40 horas. Nem a gente está querendo 40 horas de trabalho, mas as crianças vão ter que fazer jornadas. Segundo, 40 horas de terapia, obviamente, você está incluindo que essa terapia será feita dentro da escola, porque nem caberia de outro modo. Então, é como se estivesse dizendo, 40 horas de terapia, a aba, a gente estivesse dizendo que a escola vai ter que substituir a pedagogia, Vygotsky, Piaget, Montessori, Paulo Freire, todo o saber da pedagogia vai ser substituído pelo aba? Gente, sério mesmo, você já pensou isso? Imagina os educadores que estudam, que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa, que estudam um autor durante 10, 20, 30 anos, uma vida toda, de repente alguém chegar e falar, então, isso tudo que você estudou serve para nada. Você vai agora aplicar a aba aqui na sua escola, no lugar de todo o saber da pedagogia dos últimos 100 anos. Vocês não acham isso um pouquinho pesado? Então, eu particularmente sinto um certo desrespeito. E, olha, eu não sou da pedagogia, mas tenho um enorme respeito. E tem mais. A gente vai chegar num ponto que as licenciaturas estão vazias, e vai chegar num ponto que ninguém mais vai querer ser professor. O que a gente mais conversa quando a gente vai nas escolas de professores, sobretudo os de crianças pequenas, é falar assim: olha, ninguém mais vai querer isso daqui, não. As crianças estão, assim, exauridas ou enlouquecidas, os pais enlouquecendo, então, assim, virou uma batalha que, de fato, eu fico pensando, e mal remunerada ainda, tá? Mal remunerado. Virou uma batalha que eu não sei quantas pessoas vão querer exercer essa profissão logo, logo. E lembrando, é uma profissão extremamente necessária. Todas as pessoas passam, vez por outra, por exemplo, você pode passar a vida sem contratar um advogado, mas é impossível que você passe a vida sem um pedagogo. Você pode passar a vida sem um neurocirurgião, mas é impossível que você passe a vida sem passar por um pedagogo. Vocês entendem? O pedagogo, ele está na base da nossa construção, ali nas primeiras relações sociais, institucionais, etc. Não dá para desrespeitar ou prescindir desse profissional. Então, faço aqui para a gente poder encerrar esse texto, inclusive essa minha defesa em relação ao fato de que a gente está falando de tratamentos para o autismo, mas sempre pensando na pluralidade de tratamento e de saberes e de lugares, sem atropelar ou desrespeitar os profissionais das várias profissões e saberes. Isso penso que é um pouquinho importante. Maila? Maila, você levantou a mão? Ah, Oi, oi. pessoal. Não posso ligar a câmera agora, mas vocês vão me entender. Eu tenho uma experiência, eu ainda sou estudante de psicologia e, como vocês sabem, que esse mercado de trabalho do ABA, ele tem inundado os espaços. E aí foi a oportunidade que eu tive de entrar nesse ramo da psicologia, saindo mais um pouquinho desse sentido institucional da faculdade. E aí eu trabalho como AT escolar. E, assim, tenho minhas questões, não aplico aba na sala de aula, e aí minha supervisora é ciente disso, que eu estou lá para manejar o comportamento, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele consiga interagir legal, para que ele consiga também ter uma escuta ativa, porque acaba surgindo muitas angústias, sabe, nesse ambiente escolar. Então, é legal que tenha-se ali uma escuta. E essa questão da pedagogia que Renata falou, eu fiquei pensando aqui comigo que
A pedagogia ela é muito importante, tem toda a sua história, Renata referenciou muito bem, só que existem alguns desafios que os professores têm traçado, no sentido de que eles não conseguem lidar muito bem, sabe? Eles chegam a desconhecer, e tanto que eu trabalho com uma professora que a gente tem uma relação muito boa, e ela sempre me diz, tipo, o que você puder me orientar, o que você puder me ajudar, você me ajude, porque eu não tenho muita prática com isso, sabe? E aí eu percebo que se eu não estivesse lá, mesmo ele sendo um nível de suporte, também acho problemático esse sentido do nível de suporte, mas mesmo ele tendo um nível de suporte um, eu acho que se eu não estivesse lá para facilitar, para ser essa ponte, seria muito mais angustiante para ele. Eu acho que a escola ainda carece, sabe, entender outras multiplicidades, tanto do sujeito autista quanto dos outros sujeitos que estão lá. Eu tenho um olhar muito assim de pensar e ficar observando, sabe, o que poderia ser melhorado nesses espaços. E Maila, e a gente tem conversado bastante, tem muita gente aqui da educação aqui nesse grupo também, e é uma troca muito importante. Mas, por exemplo, uma coisa que eu já faz 20 anos que eu estudo autismo, e a gente sempre fez eventos visando profissionais de saúde, educação, famílias, enfim, a galera, sujeito autista, todo mundo. Mas me chama muita atenção, Maila, às vezes a falta de participação dos pais quando a gente faz um evento para discutir desde da questão da relação com a escola, dos direitos e assim por diante. Posso citar um exemplo bem específico, por exemplo. A gente fez aqui uma reunião a pedido da Associação de Pais, que eu ajudei a montar, a Associação de Pais e Amigos Autistas, a Matéia daqui, eu ajudei a montar. E aí eles sempre têm demandas, e sempre que eles têm demandas, eu marco uma reunião coletiva para dar conta daquela demanda de algum modo. A demanda deles era com o Ministério Público, marquei com o promotor, que atende essa vara da infância e da adolescência, para que ele pudesse responder as perguntas. E marquei já várias vezes, tá? Não é só uma vez. E ele atende prontamente todas as vezes que a gente marca. Mesma coisa, secretário de Educação, secretário de Saúde, sempre atendem prontamente quando a gente marca. Não é uma dificuldade nesse sentido. Mas o que me chamou a atenção é que foi uma demanda vinda dos próprios pais. Eu esperava um auditório cheio para conversar com o promotor e que eles pudessem tirar todas as dúvidas coletivas. Havia ali uma solicitação do promotor que eles juntassem os processos coletivamente, mas para que ele pudesse cobrar da prefeitura de um modo coletivo e não caso a caso, entendem? Porque o caso a caso vai se tornando uma coisa impossível, você tem 200, 300, 400 processos em cima da mesa, cada um pedindo uma coisa diferente, não tem como nem convocar os municípios a atenderem isso. E nem esse pedido dele de juntar todos os processos, de participarem das reuniões, os pais de fato estiveram presentes. E aí agora que os processos foram todos negados, porque ele juntou, então, num pedido coletivo aos municípios que fizessem, então, do CAPS infantil os atendimentos, como tem que ser, diga de passagem, né? Ao invés de você pagar individualmente para as clínicas privadas, você fazer com que os municípios ofereçam no serviço público, esse atendimento dentro do serviço público. Mas, menino, hoje não tinha menos de 1.500 mensagens aqui hoje. Porque foi hoje a negativa coletiva dos processos, e aí eu falei, agora eles comparecem. Então, lembrando que foi uma sequência de reuniões, a gente chamou o OAB para falar sobre os direitos dos autistas, aí o OAB compareceu, explicou toda a cartilha, todos os direitos. Chamamos o Ministério Público, vocês entendem que não é assim, toda a estrutura para debater o assunto. Então, tem alguma coisa que a gente precisa avançar. Agora, por outro lado, por exemplo, os profissionais de saúde e educação compareceram em massa. Aí, esses eu não posso reclamar, porque eles compareceram. A gente marcou uma reunião com os professores do município e tinha o quê, Luciano? Uns 450, né? 450 professores, então eles compareceram, né? Da saúde também, a gente fez, todos os setores compareceram, de UBS a UPA. Né? Então, no final das contas, a gente precisa melhorar, mas a gente precisa de uma mudança de posição subjetiva também da galera, de todos. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, vamos avançar um pouco mais sobre essa nossa conversa. Francisco, você não quer colocar sua reflexão? Tati também?
porque Tati colocou nessa questão aí, né, quando a gente afirma certas coisas a respeito, né, de outros saberes também, né, se a gente não estaria atropelando isso, também desconsiderando. E eu penso que não, eu acho que a reflexão que a psicanálise traz, como eu coloquei aí no chat, é no sentido de certas terapias se pretenderem como únicas, baseadas em evidências, e que só essas que tratam, né, e que têm efeitos no tratamento do autismo. Eu acho que a psicanálise não desconsidera isso, né? Reconhece e não nega que tem a importância, sim, uma grande importância. E Eu Eric Lohan, a batalha do autismo que ele propõe é justamente pela diversidade e que possa haver escolhas das famílias, dos próprios autistas, né? Não se trata de impor uma única, né? Até porque, como eu sempre digo, o autismo, né, pede muitos saberes, pede muitas práticas, não Então, só. eu ia citar justamente o Batalha do Autismo. É importante, sobre a questão de evidência, é importante lembrar que em julho do ano passado, de 2023, a Associação Médica Americana retirou o apoio ao ABA como a terapia ao autismo por falta de evidências, ou seja, essa coisa das terapias baseadas em evidências. Inclusive, é uma professora de Harvard, em nenhum lugar mais ou menos do que isso, que tem sido acusada de falsear dados e resultados em relação às pesquisas para poder forçar a barra para evidências que não efetivamente estão ali. Então, é um movimento importante, mas eu acho que o texto do Eric Lohan sobre a batalha do autismo é interessante. Veja, em nenhum momento eu disse que o ABA não seria interessante. Eu disse que ele não pode ser exclusivo. Segunda coisa, 40 horas de terapia, aí não me importa se é ABA, Denver, psicanálise, aí eu questiono mesmo. 40 horas de terapia não é compatível com a vida. E aí, nesse sentido, eu sou bastante rigorosa realmente. Porque, veja, as crianças que não têm diagnóstico vão para a vida de um modo mais flexível, elas vão para aula de música, de inglês, etc. Será que não seria interessante que esses lugares se tornassem também inclusivos para que as crianças autistas pudessem ir para esses lugares? Será que a criança autista não pode fazer futebol, não pode fazer karatê, não pode fazer balé, não pode fazer música, não pode fazer inglês? Entende? Será que esses lugares também, será que não é mais interessante transformar esses lugares em lugares inclusivos para que as crianças neurotípicas, atípicas, forem frequentar esses lugares, ao invés de as crianças que não têm laudo vão fazer futebol, inglês, natação, tudo, e as crianças com diagnóstico vão fazer a TO, fono, etc, etc. E aí tem uma coisa complicada também. Quando são terapias individuais, aí a crítica já está posta. Porque todas essas terapias individuais, essa criança vai ter qual relação com o outrinho, com o meu igual? Não tem outras crianças ali para ela poder mergulhar nesse universo social. Quando a terapia é, sobretudo, com a criança e um adulto. As outras crianças são colocadas em salas com outras crianças, com idade semelhante, fazendo atividades que elas se identificam, gostando de objetos de interesse semelhantes. Então, o que eu estou apontando é que qualquer terapia, precisa respeitar o tempo em que a criança, o que o sujeito está. Então, vamos partir do pressuposto, isso é uma das coisas que eu vejo muito, por exemplo, essa coisa de, o tratamento tem que começar para ontem, porque o tratamento tem que começar para ontem, mas você tem que se lembrar que ele também não vai terminar ontem. Se a gente está falando que o autismo, ele dura a vida toda, eu preciso pensar em modos de que esse sujeito, de tratamentos, que permitam a inserção desse sujeito a cada tempo nos seus lugares relativos àquele tempo. Então, a infância, a adolescência, a idade adulta, a velhice, né, em cada tempo. Se eu penso um tratamento muito focado para a infância, como também eu tenho visto, quando essa criança chega na adolescência e na idade adulta, está todo mundo ficando meio perdido. E o que eu já tenho ouvido vez por outra de alguns profissionais fechou a janela. Fechou a janela, tinha ali um espaço, agora já passou do tempo porque esse sujeito vai viver 100 anos. Todo tempo é tempo enquanto o sujeito estiver vivo, se eu não me engano.
né? Então, a gente precisa dar conta desse sujeito. Mas lembrando, fundamentalmente, em nenhum momento a gente está dizendo que não pode haver a terapia A ou B. Primeiro que aqui é um grupo que estuda psicanálise, então, obviamente, eu vou falar da perspectiva da psicanálise. Mas, sem dúvida nenhuma, não pode haver nenhuma que se proponha 40 horas, que proponha a atropelar outros conhecimentos, e aí eu estou colocando uma defesa das escolas mesmo, de que a gente tem que confiar que a pedagogia é uma ciência, é uma área, tem seus próprios teóricos, tem a sua própria fundamentação, é antiga e consistente. Entende? A pedagogia, ela tem sua consistência e a gente precisa respeitar a consistência da própria pedagogia. E, fundamentalmente, que nenhuma terapia, então, impossibilite o sujeito de servir o seu tempo do modo que o tempo tem que ser servido. Por exemplo, na infância, a infância precisa servir ao brincar, ao jogar, às interações, e assim por diante. Que isso não impossibilite. Só isso. Tati? Se puder abrir a câmera também. Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que, referente ao texto que eu coloquei na aba das mensagens, houve um mal-entendido, porque eu não comentei sobre psicanalistas estarem dizendo que a psicanálise seria única. Isso, de fato, não acontece. Mas o que eu escuto muitas vezes é que outras abordagens, principalmente relacionadas ao comportamento, matariam a singularidade ou mesmo o sujeito. Alguns analistas até comentam dos efeitos danosos que um diagnóstico de autismo poderia acarretar na vida de alguém. E aí o meu comentário foi o seguinte: quando um psicanalista afirma que terapias comportamentais matariam o sujeito ou a singularidade, isso não seria um comentário que não só passa por cima do saber do outro, mas também desrespeita. E aí eu trouxe essa dúvida porque eu gostaria de ouvir quais são as considerações que vocês poderiam trazer para cá, porque na clínica o que mais tem aparecido são diagnósticos tardios de pessoas com autismo que têm por volta de 30 anos, 40 anos, 50 anos de idade, e que, inclusive, nessas idades, apesar desses dizeres relacionados à janela que passou, coisa do tipo, essas mesmas pessoas, elas se submetem a terapias variadas, inclusive com possibilidades de auxílio no que diz respeito às atividades diárias, que são queixas que aparecem muito na clínica, referente ao autista adulto ter dificuldades de tomar banho, ter dificuldades quanto à própria higiene pessoal, aos cuidados consigo mesmo e com o ambiente. Então, são coisas que me parece que a psicanálise não teria as ferramentas necessárias para auxiliar essa população. Mas a terapia ocupacional, por exemplo, é uma que muitos autistas vêm se servindo dela, mesmo que nessa... Aí você foi num ponto importante. Tardiamente, né? Tati, você foi num ponto muito importante. A gente sempre trabalhou, por exemplo, na psicanálise, como te disse, faz 20 anos que eu estou nesse percurso. A gente sempre trabalhou com o fono, com o TO, com AT, com psicopedagogos, nós sempre trabalhamos com psicomotricidas, elas já são mais recentes, psicomotricidas formadas, às vezes, em educação física, pedagogia, psicologia, são formadas em várias áreas e fazem a formação de psicomotricidade depois. O trabalho multiprofissional sempre foi requerido e permanecerá sendo requerido. Para questões específicas, por exemplo, de deglutição, alguns não sabem nem engolir, isso é da fonte, não é meu, eu não tenho ferramentas para isso. Para a questão, por exemplo, de colocar roupa, limpar bumbum, larará. Então, coisas ali da terapia ocupacional, de movimento, de equilíbrio. Renata, só que aí o que eu fico às voltas é com a frase que circula no nosso meio psicanalítico, que diz que outros trabalhos, outras propostas de trabalhos com a pessoa autista, supostamente mata o sujeito do inconsciente. Então, como, por exemplo, atividades em que a pessoa passa realmente por um aprendizado
né, de coisas do dia a dia mesmo, de prática diária, de atividade diária, de seguir um passo a passo para poder tomar um banho, para poder arrumar um quarto, para poder limpar uma casa e coisas desse tipo. E aí alguns analistas até falam em adestramento de autista por Então, conta Tati, disso. eu não tenho como dizer em nome de todos, o que eu posso dizer é em meu nome próprio. Então, o que eu estou dizendo é trabalhos multiprofissionais, trabalho com a equipe multiprofissional, inclusive o projeto que esse grupo está relacionado, ele chama Saúde Mental da Criança e do Adolescente, equipes multiprofissionais. O projeto inteiro, que está desde 2006 em vigência na Universidade Federal de Catalão, ele parte do pressuposto de equipes multiprofissionais. Então, o que eu posso dizer é em meu nome. Em meu nome, aponto que a equipe multiprofissional ela é de extrema importância, do mesmo modo que a criança que tem dificuldade de aprendizagem precisa do psicopedagogo, a criança com dificuldade de motricidade, vez por outra, precisa do fisioterapeuta, do educador físico, e assim por diante. Mas que qualquer procedimento que for feito, inclusive os de trabalhar técnicas, né, você usou a palavra aí, treinamento, né, nem sou tão fã dele, mas ok, pode usar ela também. Não, que tenha algum profissional nesta equipe que esteja atento a escutar o sujeito. Só isso. Mas vamos voltar para o nosso texto. Eu vou colocá-lo aqui para a gente poder acompanhá-lo, para que a gente possa ler junto alguns trechos que eu separei dele. Bom, vocês estão vendo ele aí, né? Só alguns trechos que eu marquei para a gente poder, então, finalizá-lo. Deixa eu abrir assim para ele ocupar melhor. Não sei se ficou melhor ou pior, mas vou considerar que vocês estão vendo. Mas, de qualquer forma, todo mundo tem o texto. Então, veja só, a gente falou sobre nascimento da borda, falamos sobre a borda como centro motor ali de funcionamento do sujeito autista, e agora a gente vai falar sobre esvaziamento da borda. A palavra esvaziamento da borda, não tomem ela no sentido ruim, pelo contrário, esvaziamento da borda é algo interessante, mas esvaziar também não significa esvaziar completamente. Há algo que se descongela, vocês vão ver em alguns textos o termo descongelar, vocês vão ver outro texto esvaziar, mas há algo que se modifica em relação à borda, porque o tratamento quer desenrijecer a borda e a relação do sujeito com essa borda. Então, vamos começar aqui por esse pedacinho que eu marquei. Veja, esvaziamento da borda está na página 31. O esvaziamento da borda acontece quando o autista toma a decisão de operar uma perda em relação a ele. Sua propensão a recorrer às imagens permite, às vezes, que ele o encene. Então, o esvaziamento da borda, então, lembrando, acontece quando o sujeito autista toma uma decisão. O que é tomar uma decisão? Vocês já ouviram em Freud, em relação à clínica das neuroses, por exemplo, qual a sua participação nisso que você se queixa, que em Lacan a gente chama de retificação subjetiva. O fato é que há um determinado momento, e isso é facilitado pelo tratamento, inclusive, em que o sujeito toma uma certa decisão de operar uma perda em relação à possibilidade da borda. Então, é possível perder alguma coisa ou eu tenho que manter tudo absolutamente preservado e enrijecido? Eu não posso trocar ou retirar, fazer trocas na minha relação com o mundo externo, mantendo tudo ali protegido por essa borda. A gente já conversou sobre a borda, vocês se lembram, ela é composta de 3 elementos, o duplo, os objetos autísticos, as ilhas de interesse, e elas têm, a borda tem como função primordial manter o sujeito minimamente separado, seu mundo organizado interno, do mundo caótico e desorganizado externo. Então, o mundo lá fora, ele é desorganizado, e há a possibilidade do sujeito manter-se minimamente organizado com o uso da borda. Agora, em algum ponto, o sujeito pode topar uma perda de algo da borda. Comparando aí com a clínica das neuroses, o Freud fala uma coisa interessante em relação ao sintoma, até postei essa frase do Freud que eu gosto, que a análise na neurose,
ela serve fundamentalmente para que o sujeito tope ceder um pouco do seu sintoma. Então, ele vai para a análise, Lacan também fala isso, ele vai para a análise para poder ceder um pouco do seu sintoma, deixar um pouco do seu sintoma lá. Todo sintoma? Não, o sintoma nunca desaparece completamente, mas deixar uma parte, deixar um pouco do seu sintoma ali para trás. Imagine, então, que no caso do autismo, a gente pode dizer que o sujeito permite perder algo. Essa perda a gente pode chamar de esvaziamento. Sua propensão, então, continuando aqui, a recorrer às imagens, às vezes que ele o encene. A cessão do gozo ainda pode advir quando o sujeito assume o risco de se desfazer temporariamente do seu sistema de proteção em relação às trocas sociais. Então, o que é o sistema de proteção em relação às trocas sociais? Como a gente falou, o mundo do sujeito interno, ele é organizado. O mundo do lado de fora é caótico e desorganizado. Quando a gente faz trocas com o mundo externo nos desorganiza. Ele tem a capacidade de nos desorganizar, mas a gente se autoriza a fazer essas trocas. Essa coisa de o mundo externo nos desorganiza, outro dia eu vi um videozinho de uma mulher que eu achei muito engraçado. Ela estava no trânsito, num congestionamento, o cara bateu na traseira do carro. Aí ela estava com o celular ligado, não sei porquê, mas ela estava se filmando, e aí ela parou e pensou, mas eu achei interessante esse raciocínio. Ela falou assim, eu estou com tanta coisa para fazer, tanto problema, ainda vou ter que parar aqui, o cara vai reclamar de alguma coisa, sei lá se ele vai assumir a responsabilidade de ter batido na traseira do carro, não quero esse problema para minha vida. Pegou o carro e foi embora, já que o prejuízo seria dela, afinal o cara que bateu na traseira do carro e ele que teria que pagar. Então, se ela vai embora, o prejuízo é todo dela. Mas eu achei interessante esse raciocínio, tipo assim, eu estou aqui no meu mundo, no meu carro, no meu tempo, no meu horário, indo para o meu trabalho, e de repente o mundo vem e tenta bagunçar meu dia logo no início. Ora, vai bagunçar meu dia logo no início, de repente eu posso escolher não ter o meu mundo bagunçado. Brincadeiras à parte, essa era uma pessoa com uma fala bastante neurótica, diga de passagem, mas é interessante a gente pensar nisso. A gente, de modo geral, nós temos algum sistema de proteção nas relações de trocas sociais, mas esse sistema de proteção das nossas trocas sociais na neurose fica mais a cargo da fantasia. E esse sistema de proteção aqui nas trocas em relação ao autismo fica a cargo da borda. Isso significa, então, que para eu poder diminuir temporariamente o meu sistema de proteção em relação às trocas sociais, isso equivale a dizer a um desinvestimento parcial na função da borda. Ou seja, significa eu conseguir ceder um pouco do gozo, que regularmente no autista é investido na borda, para poder investir fora da borda, nos sistemas sociais, por exemplo, de trocas sociais. E aí o Maleval continua. O Williams, né, a dona Williams, sofreu por muito tempo com a presença dos seus companheiros imaginários, que lhe permitiam uma adaptação social, ela conseguia ir ao mundo, conversar com as pessoas a partir das suas duas marionetes, né, mas que faziam persistir uma certa vivência de mutação psíquica quando ela se ligava a eles. Por que mutação psíquica? Eram duas, uma responsável por uma certa característica, vamos dizer, de personalidade dela, e outro responsável por outra. Então, um era responsável por dar resposta atravessada, por dizer o que não gostava, era mal-humorado pra caramba, que era o Willie, e a outra era a Carol, né? Era simpática, todo mundo gostava dela, ela estava sempre sorrindo, mas é como se ela, então, tivesse uma mutilação, uma divisão quando estava ligada a eles, como se ela não pudesse ser ela própria as duas coisas ao mesmo tempo. Já passo para você, Tati, se eu terminar esse parágrafo. Veja, durante muito tempo, então, a presença desses seus companheiros, né, o Willie e a Carol, ao mesmo tempo que permitiam uma adaptação social, lhe traziam um sofrimento, lhe traziam esse sofrimento específico dessa espécie de mutilação psíquica. Por isso, em algum ponto, inclusive dos tratamentos, ela compreendeu que ela deveria passar pelo desaparecimento, né, dessa parte dela mesmo que eles representavam. Vocês se lembram, inclusive, que tem, quando a gente estudou outro texto do Maleval, da borda autística, tem a cena, inclusive, dela enterrando, né, fazendo
o sepultamento desses personagens encarnados ali em bonecos. E aí ela diz, decidi matar o Willy, né, esse outro eu sempre zangado. Então, essa característica que era dela, né, havia o Willy e depois havia a dona na Carol, perdão. Agora, isso foi um processo imediato? Foi um processo rápido? Não. Carol e Willy são elementos da borda, né, funcionavam ali como duplos e forneciam a ela uma proteção, só que era uma proteção anestesiante, ou seja, como se ela não pudesse ir ao mundo de outro modo, não pudesse expressar nenhuma emoção de outro modo. Então, uma proteção anestesiante, porque qualquer emoção não estava nela, estavam nesses dois personagens, Willy e Carol. Né? Então, o homicídio, né, imaginário, né, quando ela resolveu matar esses dois personagens, mais especificamente o Willy, né, não foi realizado imediatamente, pelo contrário, é progressivo, foram vários anos até que ela assumisse o desaparecimento. Agora, para revelar realmente o desaparecimento, ela precisava, de algum modo, para sustentar o desaparecimento, contar ao mundo que ele desapareceu. Precisava expor ao mundo que ela não tinha mais esse recurso. Então, veja, o autista de alto nível consegue tratar sua borda por meio do esvaziamento progressivo do que constitui a borda. O duplo constitui a borda e ele pode esvaziar progressivamente o que constitui a borda, ou seja, o elemento que compõe o duplo, ou o objeto autístico, ou mesmo a ilha de interesse. Só que o esvaziamento não significa necessariamente que ele não vai ter interesse mais por nada. Não. Significa que esse interesse vai poder se deslocar para outros interesses. Que ele vai poder ter esse interesse, e esse interesse, e esse interesse. Agora, aquele interesse inicial desaparece de modo algum. Cede uma certa conta, desloca-se para algum lugar, mas não desaparece. Né? Então, se atenua o gozo em que estava aderido por esse elemento da borda, por exemplo, no caso Willy, mas não desaparece nunca completamente, mas há um esvaziamento progressivo que vai acontecendo. E aí, passo para você, Tati, só fechar essa parte, veja. Então, as vidas de Carol e Willy, que são esses dois duplos ali da Dona Williams, e a minha vida iam ser expostas para o mundo, que foi quando ela resolveu, então, escrever isso no livro, publicar, só que isso não foi uma tarefa fácil, ela se sentia extremamente invadida, extremamente mal, quando ela pensava que outros iam ler as palavras dela. Queria catar cada exemplar, rasgar tudo, mas não o fez. Então, embora de um modo muito doloroso, esse processo que durou anos entre matar, enterrar e publicizar que esses personagens existiram e foram mortos, digamos assim, ela percebeu como um progresso, um processo que ela precisava passar para poder desinvestir um pouco da borda e poder investir um pouco mais nas trocas sociais que estavam até então protegidas pela borda autística. Tati? Eu fiquei pensando, quando eu leio a obra da Dona Williams, eu tenho estudado ela de maneira a poder tomar mesmo alguns recortes de forma teórica e fazer um uso clínico. E uma das coisas que eu fiquei pensando é o quanto que estaríamos diante de um ego fragilizado nos autismos. Não sei se há na psicanálise lacaniana algum termo para se falar da constituição do eu mesmo, da instância psíquica do eu, mas a impressão que eu fico quando eu leio a obra dela e também de outras mulheres no espectro do autismo, junto da escuta clínica, é que parece que há um ego fragilizado, ou, a depender do caso, um ego ainda em formação, com uma constante possibilidade de desintegração, de esbarrar no outro, de esbarrar em situações do cotidiano, ou os estímulos também, né, a partir de uma sobrecarga psíquica, e a pessoa enfrentar uma dissociação ou uma desintegração, alguma coisa nesse sentido. E digo isso porque me chegam relatos que envolvem algo do tipo.
e me parece que talvez pudesse entrelaçar com essa questão dos duplos, né? A função dos duplos não só como receptáculos de afetos e possibilidades da pessoa autista transitar no laço social, mas também como esboços egóicos e essa possibilidade mesmo de se pensar se seriam esboços egóicos, se há uma possibilidade aí que envolve o autista ver os duplos como separados dele. Estaríamos diante de um ego que não está formado, que pode se chamar de um ego desintegrado ou com a possibilidade de sofrer desintegrações, a depender das vivências. Me veio essa questão, eu estou às voltas com ela, principalmente por conta da clínica também, porque em crises que são chamadas aí pelas neurociências de meltdown, shutdown, etc., os autistas vêm trazendo experiências assim, meio desintegrativas, dissociativas, e queria saber, apesar da psicanálise lacaniana não se debruçar muito no ego, como é que você vê isso, se alguém estuda essa parte? Eu tinha colocado no encontro passado um artigo porque teve essa pergunta também na 15 dias atrás, sobre essa questão do ego. Eu coloquei no grupo de novo. Tem um artigo da Marina Bialer, que a gente estudou aqui também, o apoio do duplo autístico na construção do imaginário no autismo. Ela é lacaniana também. O resumo, acho que vai bem no que você está pensando. Veja, o presente artigo focaliza a construção de identificações compensatórias com o duplo autístico que podem permitir ao autista a construção de um estofo imaginário. Por meio de Donna Williams, que é exatamente o que você está abordando, são abordados o espelhamento e a identificação com duplos imaginários como pilares da construção de uma imagem do corpo próprio, do surgimento do narcisismo e da construção de um ego no autismo. Então, esse foi o trabalho da Marina Bialer, que conversa bastante com o que você perguntou. Vou até colocar aqui, eu coloquei o link do artigo no chat e coloquei a apresentação. Você não acha que ela conversa, inclusive usando a Donna Williams, para falar sobre a construção de um ego no autismo, a partir, diga de passagem, do Lacan, do Eric Lohan e do Maleval. Ela utiliza o texto... Utiliza o termo identificação compensatória, né? Fala de novo, desculpa. Ela usa o termo identificação compensatória, Isso, né? construção de identificações compensatórias. Isso vai ficar mais claro, a gente vai até falar um pouco sobre isso aqui. Veja que a gente acabou de ler, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, veja, sua propensão, logo no início dessa parte, olha, o esvaziamento da borda acontece quando o autista toma a decisão de operar uma perda em relação a ele. Sua propensão a recorrer a imagens permite, às vezes, que ele o encene. Então, recorrer a imagens, então, essa identificação compensatória seria compensatória no sentido de que ele pode recorrer, pela via da encenação, àquilo que aparentemente lhe falta. Então, mesmo que lhe falte, a princípio, algo dessa ordem, ele pode fazer a construção de uma identificação compensatória com o duplo autístico. O duplo autístico pode lhe dar essa identificação compensatória de uma identificação que parece até então faltar, mas ele pode retirar do duplo, que é o que a Donna Williams faz. Eu acho que o artigo conversa perfeitamente com isso que você está trazendo. Vale a pena você ler esse artigo sobre a questão do duplo e o surgimento do eu. Ok? Bom, tá certo, eu vou dar uma olhada. Você vai gostar muito desse artigo, é excelente. E se vocês olharem esse artigo, ele vai trabalhar com os textos que a gente já tem trabalhado, vocês vão ver aí do trabalho dela de doutorado, depois o pós-doutorado foi sobre autobiografias do autismo, tá? Dessa autora, da Marina. Vocês vão ver aí o Futuro dos Espectros no Autismo, do Eric Lohan, um texto que eu recomendo muito. O Autista e Sua Voz, que é o livro que a gente trabalhou, o capítulo 3 aqui, do Maleval, e os livros da Donna Williams, são os textos que sustentam, principalmente,
principalmente, e a tese de doutorado dela. A tese de doutorado da Marina Bialer foi feita na Paris 7, junto com a Universidade de São Paulo, os corpos no autismo e na esquizofrenia, fazendo uma comparação entre como é que se dá essa questão da construção do corpo, do imaginário em relação ao corpo, no autismo e na esquizofrenia. Recomendo bastante a leitura desse trabalho. Bom, continuando aí um pouquinho mais, bom, onde que a gente parou aqui? Depois do que a dona, então, fala sobre não só matar e enterrar e progressivamente aceitando essa separação, ceder, né, desaparecimento desse investimento da Borda através desses dois duplos, do Willie e da Carol, após, então, ela finalmente consumar isso com a escrita do livro, né, a gente avança um pouquinho mais, lembrando, aqui eu não vou ler junto, mas a gente leu isso no texto, no outro texto do Maleval da Borda, no capítulo 3 do Altice Sua Voz, que quando ela, então, mata e enterra os duplos, Willie e Carol, esse esvaziamento da Borda, né, que ela associa ao desaparecimento aí dos amigos imaginários, uma vez que ele tem que ser progressivo, porque eles, além de causar essa mutilação psíquica, lhe deram muita proteção e segurança, a gente vai perceber que ela mantém alguns objetos, como o urso Orce e o cão viajante. Ou seja, dá um indício, porque ela tira aqueles dois personagens, mas traz alguns objetos para manter essa proteção, a gente tem a notícia de que há um indício de que o esvaziamento da Borda é um trabalho progressivo, que se opera por uma reiteração das sessões de gozo, ou seja, há uma sessão e ela tem que ser reiterada, confirmada. Há mais uma sessão, ela tem que ser reiterada. Então, não é um corte abrupto, não é algo de uma vez, é um trabalho progressivo que tem que ser, há uma sessão e uma reiteração, uma sessão e uma reiteração. E se vocês pensarem isso no processo de tratamento, é bonito da gente pensar, é interessante da gente pensar que não adianta a gente esperar, portanto, resultados rápidos, porque vai ter uma certa sessão e uma reiteração. Ou seja, às vezes você tem numa sessão, um certo movimento, e na sessão seguinte, na semana seguinte, um certo retorno, mas calma, porque no que ela retorna a um estado aparentemente anterior, não significa que foi perdido aquele trabalho, mas é porque precisa ter uma reiteração dessa sessão de gozo. E, às vezes, para reiterar, um pequeno retorno, um pequeno retrocesso, e avança-se adiante. Então, continuando daqui, veja, estamos na página 32. Este processo pode se inserir no tratamento de uma criança autista e nele introduzir escansões decisivas. Dibes produz disso uma representação quando termina sua psicoterapia numa captura da voz, muito legal isso, e a encenação dessa sua perda, né? Escute-me bem, gravador, tá? Ele conversa com o objeto como se o objeto fosse uma pessoa, como se o objeto tivesse sentimentos, afetos, pudesse de fato escutá-lo, ou seja, como se o objeto gravador pudesse fazer trocas pulsionais com ele, né? Escute-me bem, gravador. Estou apontando isso porque isso vai ser importante daqui a pouquinho. Ele declara: você vai capturar e guardar a minha voz. Eu vou fazer uma longa gravação e nós aguardaremos para sempre e para sempre. Vai ser certo para nós dois, né? Para o gravador. Então, ele coloca-se ali ao lado do gravador, ele se coloca ali como equivalente ao objeto. Então, é importante para os dois, para ele e para o gravador, que aquela gravação seja feita, porque ele vai fornecer a fala e o gravador vai fornecer a gravação, o gravar a fala. Então, é como se houvesse ali uma parceria entre o gravador e o próprio sujeito, né? E aí ele diz para a psicoterapeuta, né? Guarde essa fita, coloque-a na caixa, guarde-a só para nós dois, né? Então, essa assunção de uma sessão do gozo, o que é uma sessão do gozo? Ceder a voz a ser escutado pelo gravador. Então, há uma sessão do gozo, né, que se acompanha de uma colocação em jogo da dimensão da falta em sua relação com o grande outro. Ele sabe que as férias de verão vão interromper o tratamento, né, a psicoterapia, que está chegando ao fim.
E ele diz à terapeuta: vou sentir sua falta, vou sentir falta de vir aqui. Você vai sentir a falta de mim, né? Então, alguma coisa pode faltar ao sujeito, assim como falta ao grande outro. E, entretanto, não está perdida. Isso é interessante. Veja, pode, então, faltar sem estar perdido? Se vocês se lembram de tudo que a gente foi estudando no autismo, vocês vão se lembrar que a falta é um assunto sério. É como se, de algum modo, faltar, não havendo a sustentação fantasística para a falta parece uma mutilação. Eu tiro o objeto autístico, parece que estou arrancando a mão inteira. E, de repente, com essa cessão do gozo, ou seja, com esse oferecer um pouco da voz ao gravador, é como se houvesse a constatação de que agora, pelo menos agora, algo pode faltar ao sujeito. Eu posso entregar a minha voz e isso não arrancou a minha voz de mim, eu continuo tendo a minha voz. Eu posso emprestar este objeto e posso buscá-lo semana que vem. Uma vez que ele me falta, ele não se deu por perdido. Então, alguma coisa pode faltar ao sujeito. E o que é que pode faltar ao outro? Ora, o terapeuta ocupando um certo lugar de grande outro, e quando ele faz a pergunta, você vai sentir a minha falta? É como se ele estivesse dizendo, se eu tenho falta a partir de agora, você também pode ter falta a partir de agora. Essa falta do grande outro é apontada nessa pergunta. E você vai sentir falta de mim? Né? Mas a falta não significa estar perdido, né? Ou seja, aquilo que falta hoje permanece acessível num outro momento. E o exemplo disso é, para fechar aqui, 2 anos e meio após o final do tratamento, quando a sua terapeuta o reencontra, né, ela constata que ele desenvolveu um interesse específico no domínio da botânica, derivado da árvore, que foi um dos seus objetos autísticos. Então, veja, ele cedeu houve uma cessão de gozo que estava ali depositado na borda, foi possível ceder, mas significa que os elementos que compõem a borda desapareceram? Não. E o que ela percebeu? 2 anos e meio depois, um dos elementos da borda, que são os objetos autísticos, serviu, por exemplo, para um interesse específico no domínio da botânica. O objeto autístico permitiu, então, a amplificação do objeto em si para um interesse maior. O objeto que era a árvore, que era o seu objeto autístico, permitiu agora o domínio da botânica. Ou seja, a cessão do gozo na borda faz com que haja um esvaziamento, ou, em outros textos, como eu disse para vocês, vocês vão encontrar descongelamento. Um certo descongelamento que permite com que a borda, que até então servia para uma proteção que dificultava as trocas, ela não desapareça completamente, mas aquilo que compõe a borda passa, talvez, permitir as trocas sociais, as trocas com o mundo externo. Tati? Eu fiquei pensando numa fala antes que você fez, referente a poder cessar o gozo na borda e auxiliar, né, que o autista possa investir no laço social. E me veio que a ilha de interesse, a ilha de competência, é um dos elementos da borda, né? E o que muitos autistas comentam é que, a partir de algum interesse fixo, a partir de um hiperfoco, né, que é normalmente a nomenclatura mais utilizada, eles fazem disso um campo de trabalho. Alguns que hoje são diagnosticados como autistas de nível 1 de suporte. E aí me vem que se haveria necessariamente esse 8 ou 80, né, do investimento na borda significar apenas uma proteção que impediria de se estar no laço social, já que, se a gente pensa as ilhas de interesse como sendo um pseudópode da borda, então, quando ela está ampliada, quando é possível para a pessoa autista fazer de um interesse fixo um trabalho, tem algo aí na borda que faz fronteira, que faria fronteira. E outro ponto também, isso é uma pergunta, né? Se teria algo na borda a fazer fronteira. E outro ponto é que alguns diagnósticos vêm
com a combinatória, né, do TEA com TDAH, que inclusive com alguns estudos mais recentes das neurociências, eles vêm trazendo que existem pontos em comum desses diagnósticos, mais do que se imaginava. E é bastante frequente que pessoas com o TDAH, que são autistas e que tenham TDAH, elas transitem mais rápido de um interesse para outro. Quando estamos diante de um autista com outra comorbidade, como dizem, ou com alguma outra condição, é mais comum haver a fixidez num determinado objeto, num determinado interesse, enquanto que a pessoa com TDAH faz um deslize maior de um objeto para outro. E aí uma das coisas que você trouxe é que, frente à possibilidade de se ampliar os interesses, no caso, né, multiplicá-los, para que a pessoa possa se interessar por mais de uma coisa e tal, não ficar muito fixada. Me parece que, quando a gente pensa esses diagnósticos, o autista com TDAH estaria, talvez a gente possa colocar à frente de um autista sem o TDAH, já que haveria uma ilha, várias ilhas de interesse. Né? Se desliza mais rápido de um interesse para outro, ao ponto até de alguns falarem: agora eu estou estudando bicicletas e eu não sei até quando eu estarei com esse interesse, né, e tal. Tá, E aí olha só. me veio também que muitas vezes as pessoas autistas fazem a vida girar em torno das ilhas de interesse. E fazer um trabalho onde seja imprescindível para investir no laço social, sair um pouco dessas ilhas, às vezes me parece meio mutilador. Não, você Assim, está entendendo algumas coisas equivocadas. Espera aí, vamos voltar um pouquinho. Você não tem que sair. A ilha de interesse, se você voltar lá nas aulas que a gente estudou a borda autística do capítulo 3 do Maleval, talvez fique um pouco mais claro. As ilhas de interesse, ou os interesses específicos, eles são o melhor acesso da relação do sujeito com o mundo social, até porque ele tem que ir ao mundo para buscar esses interesses. Esses interesses não vieram de outro lugar que não do mundo. Então, se ele se interessa por bicicleta, a bicicleta está no mundo. Se ele se interessa por furacão, por foguete, eles estão no mundo. Então, ele vai ao mundo para buscar esse interesse e, inevitavelmente, nos dá notícia de que ele está no mundo, ele olha o mundo e algo do mundo entra nele. Os interesses específicos ou as ilhas de interesse e mesmo toda a composição da borda não se trata de fazê-la desaparecer de modo algum. Pelo contrário, tanto que a gente vai falar sobre o uso dos objetos autísticos no tratamento, o uso do duplo no tratamento, o uso. Eles vão participar, eles estão presentes, eles estarão presentes. Pegando o que o Francisco colocou, Francisco, te convido também para conversar um pouquinho sobre isso. A borda, ela é uma fronteira, mas ela não é um impedimento, ela é uma fronteira porosa. Ela tem uma certa porosidade que permite que a gente, inclusive, faça pequenos furos. Não fure rápido demais, não faça uma fratura ali que cause uma crise de angústia insuportável, mas pequenos furos. Agora, é interessante a gente observar que esses interesses específicos, como que a gente diz que eles vão ser úteis para o tratamento? Porque eles se amplificam. E eles se amplificam e eles encontram outras conexões, mas outras conexões não igual o discurso neurótico, que você tem uma construção metonímica ou metafórica, ou seja, você tem um S1 e as outras significantes que se relacionam, S2, S3, S4, se relacionam fazendo uma cadeia significante, uma cadeia significante que, inclusive, se dá por uma organização metafórica. O S10
De algum modo, ele, por retroação, diz algo e me faz compreender algo sobre o S1. No caso do autismo, imagine um enxame de S1, 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 S1. Esse laço, esse vínculo que vai fazer entre um S1 e o outro S1, ou seja, entre um interesse e outro interesse, entre um saber e outro saber, um significante e outro significante, algum laço será construído no tratamento. E esse laço será construído, mas sem fazer cadeia. Não vai chegar a fazer uma cadeia metonímica, metafórica dessa ordem. Mas, de modo algum, se abre mão daquilo que compõe a borda, inclusive os interesses específicos. Um outro ponto importante aí eu não vou entrar nessa questão do TDAH agora, porque eu acho que foge muito do nosso tema, e aí a gente teria uma conversa que vai em uma outra direção, inclusive, de repensar algumas questões em relação ao TDAH, não vou entrar nesse ponto agora, mas, fundamentalmente, a ilha de interesse, ela, por ser um interesse, né, de uma coisa, ela pode ir colando em outros interesses que são próximos ali. Então, que ele desloque de um interesse para outro não é tão estranho assim, isso acontece com alguma frequência. Francisco? Acho que como exemplo bom disso, né, é Temple Grandin. Temple Grandin, né, tem o duplo, a vaca, né, naquele primeiro momento, e aí isso vai até ela se tornar aí expert em zootecnia, fazer todo aquele arcabouço e desenho para os matadouros, né, do gado, né, e a partir daí vem o laço social, né, ela faz aí, essa fronteira vai se ampliando até, né, isso que é do laço, que ela pode fazer laço. Acho que é um exemplo para se pensar isso que a gente está discutindo, né? E uma coisa interessante é que lá em cima, né, quando você coloca, né, uma decisão do sujeito, né, esse esvaziamento, eu acho isso muito importante, porque o analista tem que estar atento a isso, né, que muitas vezes é tão sutil, e poder aí, como parceiro, né, trabalhar junto aí nesse esvaziamento para que essa fronteira, essa borda se amplie, né, que eu acho Pois que é, a Cisco, direção é eu acho que essa questão do furo, né, de esvaziar a borda, a depender de como seja feito pelo analista, pode realmente até levar o autista a uma desorganização. Tanto que com diagnósticos tardios, que eventualmente mudam de profissionais, quando são invalidados, principalmente, eles já nos chegam muito desorganizados, porque me parece que há um equívoco por vezes, de tomá-los como neuróticos ou psicóticos, e aí sai dessa função que você está trazendo como sendo a função do analista no tratamento de pessoas autistas, que é justamente se fazer um parceiro. E, claro, me parece também que ser paciente, porque todo esse movimento de esvaziamento da borda, ele já é feito por si só pela pessoa autista dentro ou fora de um tratamento. Quando a gente pensa na Temple Grandin, quando lembramos da Donna Williams, quando pensamos também nos próprios casos que nos chegam na clínica e nas outras autobiografias que estão por aí, né, nos contando. Agora, Tati, uma coisa muito importante. Utilizaram para fazer laço. Tati, uma coisa muito importante é o seguinte, você citou aqui, por exemplo, no chat sobre a questão dos cortes. Lembrando, por que você tem o ensaio de análise, as entrevistas preliminares, e nas entrevistas preliminares você tem que elaborar algo da ordem da estrutura? Porque as entrevistas preliminares, o material que nos chega, a queixa, o mal-estar, a posição do sujeito em relação à sua própria estrutura e à estrutura nos vão dizer sobre as intervenções. Então, os cortes que você apontou ali, intervenções como cortes lacanianos, os cortes no sentido de sessões curtas, ou um pouco mais curtas, ou que exigem do sujeito uma elaboração metafórica, como o próprio nome traz, depende de uma cadeia metafórica que é específica da neurose. Então, não é só no autismo que você não vai ter esses cortes, é em todas as outras estruturas que não neurose.
cortes são utilizados exclusivamente na neurose, e, fundamentalmente, quando não é uma neurose grave ou não está grave naquele momento. Se o sujeito ele está, mesmo dentro de uma histeria, de uma neurose obsessiva, mas num quadro grave, passando por uma situação de luto, passando por um esvaziamento melancólico, passando por N motivos, você também não vai operar os cortes. Então, o corte lacaniano, ele é específico de uma clínica, de um momento da clínica e de uma estrutura específica. Francisco? Eu ia comentar isso que você falou, né? O corte, né? O corte é no discurso. Quando a gente pensa o corte na psicanálise, né, lacaniana, trata-se aí de um corte no discurso, nisso que você falou, com os elementos da metonímia, da metáfora e tudo isso. Com o autismo, com a psicose é diferente, é outro manejo. Exatamente, é diferente, e é justamente por ser diferente que estou trazendo aqui que alguns autistas nos chegam bastante desorganizados, porque eles relatam, trazem recortes de análises anteriores, onde claramente foi feito um corte, onde claramente foi suposta uma neurose, onde não havia neurose. E aí eu estou trazendo essa questão. Então, é interessante observar que isso também seria um problema. Tem uma aula que eu organizei tá no YouTube, deixa eu pegar aqui e colocar para vocês. Tem uma escritora que ela teve um surto psicótico, foi internada e escreveu um livro, chama Laço de Fita. Né? Isso. Fala, inclusive, que chegou a comentar com a analista dela que ela se considerava psicótica e a analista ignorou esse fato e continuou tratando como neurótica, né? Então, muito interessante esse livro dela, Laço de Fita. Isso, eu coloquei aqui no YouTube uma aula que a gente fez com ela, recomendo que vocês assistam, ficou uma boa aula. Logo que ela lançou o livro, ela entrou em contato, a gente conversou, e aí na disciplina de psicopatologia, a gente trouxe para falar justamente sobre essa importância da cautela das entrevistas iniciais, sobre essa cautela de você formar uma hipótese diagnóstica clara que permita a condução do tratamento. Agora, mais uma vez, lembre-se, não tem como eu falar por todas as pessoas que praticam psicanálise de modo geral. O que eu posso dizer é a partir da prática que estamos conversando neste grupo, Tati. Só a gente tomar cuidado, porque senão a gente acaba não avançando. Muita gente faz muita porcaria em todas as áreas. Então, vamos tentar lidar com o que tem que ser feito. Né? Então, o que tem que ser feito o tratamento ele não pode seguir o mesmo formato e as mesmas intervenções, não importa que. Mas vamos avançar para a gente poder fechar, porque faltam só 20 minutos, e eu realmente tenho que Renata, hoje. Diga. Nisso que você está falando, né? A gente só pode falar, né, da nossa prática, do nosso testemunho, mas tem algo que é importante, porque tem uma orientação, né? A psicanálise tem uma orientação, e a lacaniana tem uma orientação lacaniana, e que assegura, né, dá aí certo rigor a uma prática, né? A gente tem que levar isso em conta também. Certamente, pessoas que não se orientam por essa, né, essa bússola, enfim, vai ter aí seus equívocos e tudo mais. Mas a orientação lacaniana, a teoria e a clínica, elas asseguram aí um certo lugar e um certo rigor na prática do analista que se nomeia como tal, né? É preciso ter isso em mente. Exato, isso realmente é muito importante. A gente só tem como falar sobre aquilo que está assegurado pela teoria e prática clínica, né? Lembrando que a prática coloca a teoria para trabalhar e a teoria tem que ser retomada o tempo todo, né? E retomada e construída. Voltando, então, aqui para o nosso texto, veja, página 33. Então, a evolução do trabalho de Joyce, vocês vão se lembrar, a gente falou dele, né? A criança-máquina da Escola Ortogênica de Chicago, mostra uma sucessão de elaborações da borda que passa das máquinas assustadoras
a formas cada vez mais humanas e amistosas, né? Conrad, que tende a trocar a máquina pelo tratamento do gozo anal, é ainda todo poderoso e perigoso, pois a sua defecação ainda é um evento cósmico inquietante. Mitchell, ao qual Joy se apega em seguida, é um menino protetor ao seu lado, permitindo que a sua defecação não produza mais explosões e luzes. Valvos, o companheiro imaginário que lhe sucede, era capaz de se autorregular, podendo se abrir e se fechar como uma válvula quando necessário. Com ele, Joy atingiu um controle da sua própria eliminação, que tanto o angustiava. Aparece claramente que o processo de eliminação das encarnações da borda se faz por esvaziamentos reiterados do gozo excessivo atribuído a este. Ao final, parece que, ao apagar os duplos, Joy conseguiu reduzir sua borda ao interesse específico que representavam para ele as máquinas elétricas, que já pode fazer... de lidar com elas na sua profissão. Olha que interessante isso. Durante muito tempo, o interesse das máquinas do Joy não estavam tanto nos interesses da máquina, mas numa espécie de necessidade que ele tinha das máquinas para ele funcionar. Ele precisava das máquinas aquecerem teu corpo para comer, para fazer cocô, para andar e assim por diante. Então, não havia exatamente o interesse das máquinas como máquinas, mas as máquinas lhe serviam para fazer o corpo funcionar, como se elas compusessem o corpo como tal. Há um determinado momento, e aí, lembra que a gente falou lá atrás sobre uma certa posição subjetiva do sujeito, né? Uma posição do sujeito, olha, o esvaziamento da borda acontece quando o autista toma a decisão de operar uma perda em relação a ele. Então, quando ele propõe uma certa perda em relação a ele, ou seja, de que a defecação, por exemplo, não precisaria mais ser tão perigosa, ou não precisava mais ser um evento cósmico inquietante, que poderia, então, não produzir explosões e luzes, que ela poderia funcionar no próprio corpo, com a eliminação, e o controle da eliminação que ele tinha no próprio corpo, sem necessariamente precisar de máquinas e elementos tão externos ao corpo. Veja, quando esse processo de eliminação começa a modificar de lugar, sair da borda e voltar para algo mais dele, ou seja, apagar esses duplos, apagar é uma palavra forte, né? Mas diminuir aí esses duplos que ele precisava para fazer funcionar especificamente o corpo, as máquinas elétricas puderam mudar de lugar. As máquinas elétricas puderam virar um interesse específico, uma ilha de interesse, que iria compor, inclusive, a sua profissão futura. Então, essa é a ideia. Vou saltar aqui esse paciente do Lúria, que todo mundo conhece, né, da Rússia. Vou saltar esse paciente e vou aqui para a Grandin, porque a gente já falou bastante dela, eu acho que ela acaba organizando para a gente melhor. Então, veja. Ele vai falar aqui do paciente do Lúria, que conseguiu tomar para si uma parte do gozo que atribuía à borda. Na verdade, é isso que a gente está falando de todos os pacientes aqui. Tomar para si uma parte do gozo que atribuía à borda. Então, por exemplo, defecar no Joy era um trabalho da borda, das máquinas elétricas que estavam na borda. Ele passa a atribuir para si. O trabalho, por exemplo, de responder era um trabalho que a dona Williams reservava a algo da borda. Estava ali no Willie e na Carol. Ela toma para si. Ou seja, o esvaziamento da borda consiste em tomar para si uma parte que era atribuída até então à borda, né? Então, o esvaziamento da borda permite aos autistas de alto nível remediar o problema inicial de comunicação que se origina na retenção dos objetos pulsionais. Lembra que isso é a primeira coisa que está na primeira página do texto. O que é essa retenção dos objetos pulsionais? Os objetos pulsionais convocam a um sistema de trocas. Eu olho, você me olha, trocas de olhares, de toques, de todos os nossos objetos pulsionais. A retenção dos objetos pulsionais significa não fazer essas trocas, não ceder a voz, não ceder o olhar, não ceder, e para não ceder, essa retenção precisa da borda para manter retida. E aí a Grandin fala,
Alguma coisa aconteceu durante o processo e desconectou o fio do cérebro que liga uma criança à sua mãe aos outros seres humanos que lhe oferecem seu afeto. Foi só quando me tornei adulta e experiente o suficiente para construir uma máquina de apertar que a conexão foi reparada. E é interessante a gente observar isso, o quanto ela precisava dessa máquina para poder dar conta de uma ligação que é aparentemente primordial. Veja, a gente parte do pressuposto que a ligação entre um bebê e a mãe está lá na origem. Seria a primeira coisa. E o que ela está dizendo? Olha, isso daí que está lá na origem, para os neuróticos, para mim, eu precisei passar pela infância, adolescência, chegar num certo ponto, construir uma máquina, para poder construir essa conexão que aparentemente estava lá. Essa conexão foi reparada. Né? Então, se a ancoragem no outro for restaurada, no outro aqui ela fala, inclusive, da relação com a mãe mesmo, da criança, né? Esse fio afetivo que liga uma criança à sua mãe. Esse afeto que liga a criança à sua mãe, que é o nosso primeiro grande outro, se essa ancoragem, porque ancoragem, veja, eu chego ao mundo despreparado para o mundo. Se eu chego ao mundo despreparado do mundo, eu preciso me ancorar em alguém para sobreviver no mundo. Então, você tem uma primeira ancoragem no grande outro, que é a mãe. Se essa ancoragem, ou seja, esse suporte no primeiro grande outro for restaurada, que é o que a Grandin está falando, a partir da máquina de apertar, parece, entretanto, que ela deva continuar sendo intermediada por uma borda, mas reduzida ao interesse específico. A invenção, e isso é muito importante, eu acho que volta na nossa conversa inicial sobre a importância de tratamentos que permitam a construção da singularidade e da invenção, da criação, não só repetição. Não só qual foi a palavra que você usou, Tati? Agora esqueci. Treinamento, adestramento... Acho que é algo assim, né? Que não seja só dessa ordem. Acho que esse ponto conversa com o que a gente estava falando. Se a ancoragem, né, for restaurada, né, voltando para cá, a invenção, isso é importante, é o único remédio do sujeito autista, ressalta Eric Lohan. E ela deve, a cada vez, incluir o resto, ou seja, o que resta no limite da sua relação com o grande outro, seus objetos autísticos, suas estereotipias, seus duplos. Ou seja, é necessário pegar tudo isso e inventar alguma coisa. A Tempo inventou a máquina de apertar, o Joe inventou a máquina de aquecer para ele fazer fezes, a Dona Williams inventou os seus dois duplos, o Will e Carol. Ou seja, a invenção é o único remédio, e é interessante nessa época nossa de medicalização, né? Então, qual é o remédio do autismo? Invenção. É necessário, então, que o autista consiga inventar o que resta no limite da sua relação com o grande outro. E o que resta no limite da nossa relação com o outro? Os elementos da borda, o modo que eu vou ao mundo. Então, o modo que eu falo pelas ecolalias, as estereotipias, as minhas relações com duplos, os objetos que eu carrego, as minhas ilhas de interesse. Tudo isso são coisas que restam no limite da minha relação com o outro, com maiúscula. Então, muitas vezes é difícil estabelecer um tratamento com uma criança autista, a transferência, inicialmente, ela é bloqueada, quando o analista consegue se fazer aceitar, e a gente conversou sobre isso, o que é se fazer aceitar? Não sou eu que digo, agora sou seu analista, é a criança que precisa te autorizar como analista, é o sujeito que vai te autorizar, e se você tentar forçar a barra, você entra de um modo intrusivo. Você entra de um modo intrusivo e, no final das contas, você vai ser completamente bloqueado. É necessário, então, que você esteja numa atitude não intrusiva para que você seja aceito nesse lugar. Nesse lugar, então, de uma transferência que se instaura, a princípio, o analista, inclusive, se torna um duplo. Isso é bem interessante. Veja, o analista, então, se torna um duplo. O esvaziamento da borda conduz em seguida a um deslocamento do duplo e a um investimento temperado em outros interesses específicos. Então, o analista está ali naquela função para ser retirado, porque com o avanço do tratamento, a gente não quer o esvaziamento da borda. Se o analista ele entrou como um dos elementos da borda, ele está ali para, com a progressão do tratamento, não esteja mais em um outro momento.
né? Então, as angústias ligadas à cessão dos objetos pulsionais incitam os autistas a uma apropriação solitária da linguagem, que os leva a supervalorizar nesse processo as percepções visuais e táteis. E eu vou saltar aqui para o último, que é o que a gente estava falando mais cedo. As abordagens cognitivistas não consideram que a evolução da borda se produz em saltos criativos gerados por uma perda, que essa é a tese do tratamento que a gente está propondo. Então, a evolução da borda são saltos criativos, ou seja, é necessário inventar algo a partir de uma leitura singular do que resta do encontro com o grande outro. O que resta do encontro com o grande outro, eu vou encontrar nos objetos autísticos, nas estereotipias, na ecolalia, nas manifestações com as quais o sujeito vai ao mundo. É necessário, então, fazer saltos criativos gerados por uma perda. À medida que o sujeito topa, aceita, perder algo que advém dessa borda, ele consegue criar algo que produz, então, uma evolução da borda. Então, não é que a borda desaparece, ela sofre uma evolução. Poderíamos dizer que ela se torna mais porosa, menos espessa, mais maleável. E que as angústias iniciais, angústias são, sobretudo, características de crise de uma borda muito espessa, de uma borda que não pode ser furada, e quando é furada, retorna como angústia, porque não há recursos para esse furo que foi feito, que seriam, então, como a Tati colocou, intervenções abruptas, interpretações inadequadas, erro de diagnóstico, poderiam produzir, inclusive, angústias, mas, mesmo sem errar, esperem angústias iniciais, mesmo sem errar. Então, as angústias iniciais do autista se originam da retenção dos objetos pulsionais. E por quê? Porque ele vai estar sendo colocado ali num lugar que o inquieta. Se ele ficasse no canto dele, no cantinho dele, no fundo da casa, com seus próprios objetos e retidos, talvez aquilo não faria com que ele entrasse em contato com essas angústias iniciais, mas, por outro lado, também ele agravaria no quadro. Ele agravaria cada vez mais nessa borda que vai deixando cada vez mais longe isso que resta da relação com o grande outro. Então, nem mesmo então, as mais persistentes, que incitam a se apoiar nos pontos fortes para o tratamento, conhecem essas duas construções. Por isso mesmo, desagradando os especialistas, a abordagem psicanalítica permanece inevitável para orientar o trabalho com os autistas. Inevitável, mas não exclusiva, perceba a diferença. A gente não está dizendo que a abordagem psicanalítica, que o analista sozinho vai resolver todo o trabalho do tratamento com o autista, isso nunca foi dito. O que a gente está dizendo é que a psicanálise, junto com a pedagogia na escola, junto com a fono no consultório da fono, junto com a TO, junto com o educador físico, junto com o fisioterapeuta, junto com... Vocês entendem? Junto com todos os profissionais e os seus saberes específicos, e a gente não vai impor o nosso saber a esses profissionais. Veja, eu não fiz fonoaudiologia. Então, como é que eu posso dizer para a fono como ela vai trabalhar? Eu não fiz pedagogia. Como é que eu posso dizer para um pedagogo como ele vai trabalhar? Vocês não acham isso um pouco arrogante? Como é que um profissional de uma área vai dizer para aquele outro que estuda 10, 20, 30 anos aquilo, na sua abordagem teórica, no seu contexto de estudo, como ele deve trabalhar? Então, o que a gente está propondo aqui não é uma supressão de todas as áreas pela psicanálise, mas que a psicanálise ela permanece inevitável para trabalhar, para orientar o trabalho, porque a psicanálise ela respeita a diversidade. Inclusive, a batalha do autismo do Eric Lohan é basicamente isso, a batalha pela diversidade no tratamento. Ou seja, que o tratamento respeite que as várias áreas participem juntas desse tratamento, e não a imposição de um saber sobre todas as áreas. A minha crítica é essa, não sou contra, de modo algum, que haja algum trabalho que possa ser feito a partir do ABA. Eu estou dizendo que impor o ABA na escola, na fono, na AT, no psicólogo, ou seja, impor que este trabalho seja a única leitura em todos os campos, é que é problemático, entende? Basicamente isso. Recomendo que vocês assistam a aula ali sobre a Eliane, do caso não é autismo, é psicose, mas é interessante essa posição do sujeito de
da importância de escutar o que o sujeito tem a dizer sobre si, né? Dá uma certa notícia de que o próprio sujeito tem um saber que precisa ser considerado no percurso do tratamento. Josi? Renata, obrigada. Eu gostaria de fazer um pedido. Eu tive a impressão, me corrija se eu estiver errada, que uma das aulas anteriores, quando a gente falou dessa retirada do apoio, né, que se fala do ABA, isso aconteceu, isso é uma nota dos Estados Unidos, de uma escola de lá, e que, sei lá, de um conjunto, né, de profissionais lá, e que aqui no Brasil eu estava meio que na contramão disso, e eu acho que você ia compartilhar algo com a gente, eu fico com essa impressão, assim, se é isso mesmo, se é verdade, se você compartilhou, ou se eu dei uma viajada. Obrigada. Não, você não viajou, não. O que eu tinha apontado, o ano passado, a Associação Médica Americana retirou o apoio da análise do comportamento aplicado, que é o ABA, por falta de evidências. Essa retirada foi em julho do ano passado, julho de 2023. Retirar não significa que ela não está recomendando o ABA. Retirar significa que ela não está dizendo que o ABA é a única abordagem sustentada por evidências, até porque o questionamento é justamente sobre as tais evidências que deve ser utilizada. Mas, retornando especificamente ao que a gente está conversando aqui, a diversidade no tratamento é que seria interessante, respeitando o que cada área estuda dentro da sua área. É muito honesto isso que eu digo, quando, por exemplo, dificilmente a gente vai até o neuropediatra e diz para ele como ele deve trabalhar. Então, por que o neuropediatra pode, da sua cadeira, dizer como um pedagogo ou uma escola tem que trabalhar? A regra tem que ser justa para os dois lados, vocês conseguem entender? Você não pode, de um lado, você poder dizer como deve ser, e de outro, o outro lado só receber sem poder dizer nada. Então, a educação, ela é gigantesca, né? Ela tem consistência. Infelizmente, os cursos de licenciatura estão ficando cada vez mais esvaziados, porque é uma profissão difícil pra caramba e não é devidamente reconhecida, né? Mas penso que a gente dificulta mais a área quando a gente impõe um saber sobre outro saber. Então, tentar conversar com os outros saberes no sentido de diálogo e troca, e nunca de imposição, entende? Tentar dialogar com os saberes e não impor um saber sobre o outro. Basicamente isso. Inclusive o saber que vem das próprias famílias, tá? É necessário saber como eles funcionam, como que é a cultura daquela família, como que eles conversam, comem, vivem e assim por diante. É necessário ter um certo respeito aos funcionamentos, de modo geral também, né? Bom, semana que vem, daqui 15 dias, então, a gente começa o novo texto da Bartira. Vou colocar lá no grupo, então, o link no Drive do novo texto que a gente vai trabalhar para que vocês leiam. E a gente se encontra daqui 15 dias. Combinado? Combinado. Então, boa semana. Boa noite. Bom restinho de segunda-feira para vocês. Boa noite. Obrigada, Renata. Gente, tchau, tchau. Ótima aula.